A paz do Senhor, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Esse que é o terceiro episódio, a gente vai estar falando a respeito do significado e do real sentido da Páscoa. Começar a Páscoa veio lá do tempo da escravidão do povo de Israel no Egito. Deus havia falado a Abraão que o povo, ou a sua descendência, a descendência de Abraão, iria ficar 400 anos e sendo escravo. E aí, o cumprimento dessa profecia se deu com o povo de Israel escravo no Egito. Ficaram 430 anos sendo escravos. Então, mas junto com a palavra que Deus tinha dito a Abraão, que que a sua descendência iria ficar escrava, ele também falou a respeito da libertação, que o povo de Israel seria, ou seja, a descendência de Abraão, seria liberta após esse período de escravidão. E como que se deu essa libertação? A história é extremamente conhecida tanto do povo cristão como de pessoas que não têm vínculo com a fé cristã. Deus enviou pragas ao Egito, enviou 10 pragas ao Egito, sendo que a última foi a morte de todos os primogênitos, tanto de pessoas, tanto de animais, e o povo de Israel foi liberto da terra do Egito. Só que essa última praga, ela é talvez a mais peculiar de todas as pragas que Deus lançou sobre o Egito. O anjo da morte iria passar em todas as casas do Egito, iria levar, no caso, iria ver a morte dos primogênitos de todas as casas que eles fossem passar. Só que o que Deus fez? Deus determinou que todas as famílias dos hebreus matassem um cordeiro, que seria o cordeiro pascual. Teria que Deus determinou algumas regras para que esse ritual, digamos assim, não vou dizer ritual, mas esse procedimento fosse feito, da qual o cordeiro, se não me engano, deveria ter 1 ano. Passou também instruções a respeito de como que aquele cordeiro deveria ser sacrificado, como esse cordeiro deveria ser consumido às pressas, como diz a Bíblia. Então o povo de Israel sacrifica esse cordeiro, e a instrução de Deus seria que o sangue do cordeiro deveria ser colocado nos umbrais das portas de todo o povo hebreu, para que quando o anjo da morte passasse pela casa dos hebreus, ele visse o sangue e ele não matasse os primogênitos dos hebreus. Essa era a Páscoa do Senhor. Depois, mais posteriormente, Deus determinou que essa data fosse comemorada, fosse um dos dias festivos do povo de Israel, no qual eles deveriam se reunir para celebrar a Páscoa todos os anos, essa mesma data. E isso tem um sentido, tem um significado para os nossos dias, que seria a respeito de Cristo. A gente entende que todo o Velho Testamento ele aponta para Cristo. Ele aponta para aquilo que foi revelado no Novo Testamento, para a igreja. Existem vários tipos no Velho Testamento que apontam e mostram e fazem alusão a coisas que foram reveladas no Novo Testamento. E qual que é o sentido da Páscoa apontando para Cristo? Cristo, Jesus, é o nosso Cordeiro Pascual. Assim como aquele cordeiro morreu, mesmo sendo inocente, um cordeiro de 1 ano, sem mácula. Assim como esse cordeiro morreu sendo sem defeito, não tendo culpa nenhuma. Assim também Jesus desceu do céu, se despojou da sua glória,
sendo inocente, sendo sem mácula, sendo sem defeito, se entregou por nós. Assim como o anjo da morte não pôde passar, ou não pôde levar a vida dos primogênitos do povo hebreu, a morte também, a morte espiritual, não pode vir para aqueles que estão em Cristo, para aqueles que foram lavados, remidos pelo sangue de Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro sentido da Páscoa. Cristo, Jesus, como sendo o nosso Cordeiro Pascual, como sendo o Deus unigênito, Filho do Pai, que desceu à terra, despojou-se da sua glória, se entregou por nós, para que o peso que está sobre os nossos ombros, o peso do pecado, não venha ter efeito de condenação eterna. E qual que é o significado da palavra Páscoa no original? A palavra Páscoa vem do hebraico Pesach, que significa passagem. E ela traz justamente essa alusão da passagem do povo hebreu da escravidão para a libertação. Nós entendemos pela palavra, pela Bíblia, que nós estamos, todo ser humano ele é escravizado pelo pecado. Não pelos egípcios, mas pelo pecado. Nós temos isso em nós. O ser humano é inclinado para o pecado, inclinado para o erro. Nós temos uma natureza pecadora que nos leva a se afastar de Deus. Isaías menciona um texto que fala a respeito disso. E os olhos de Deus não estão tapados, e a sua mão não está encolhida, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. E para que esse pecado venha a ser, para que essa dívida de pecado venha a ser exterminada, Cristo teve que se entregar por nós. Cristo, sendo inocente, ele assumiu a culpa no nosso lugar. Vou falar um pouco também a respeito dos símbolos da Páscoa. Existem umas descrições aí de coelho, isso ou daquilo. Coelho falam por conta da fertilidade e alguns outros símbolos também. Ovo de Páscoa também tem alguns sentidos. Mas a Bíblia não fala nada a respeito disso. Não tem símbolo de fertilidade nem nada do tipo. Os símbolos da Páscoa são todos esses que apontam para esse contexto. Esse contexto de salvação, esse contexto de redenção, esse contexto de Cristo se entregando por nós. Talvez o principal símbolo é a cruz. Mas dos símbolos verdadeiros, eu creio que o que mais as pessoas conhecem e reconhecem é a cruz. Que é aquilo que representa a nossa condenação. Aquilo que nós deveríamos pagar, o preço que o ser humano devia para Deus, mas não tinha condição de pagar. Aí Jesus Cristo, sendo sem mácula, sendo sem defeito e tendo a condição de pagar isso, levou sobre si nos seus ombros a cruz pesada, sofreu condenação, sofreu humilhação, também coisas que talvez a eternidade vai nos fazer entender. Mas a gente percebe pela história do cristianismo, quando as pessoas estavam para serem devoradas pelos leões no Coliseu, sendo perseguidos, sendo mortos abaixo de tortura, abaixo de pesadas torturas, coisas que a gente analisando hoje percebe quão horrível era. Mas mesmo assim essas pessoas se alegravam, iam para a morte se alegrando, às vezes se jubilando, aceitando aquilo que estava determinado para eles passar, mas não negar Cristo. E aí a gente olha, será que Jesus era mais fraco do que os cristãos? Jesus, ele sendo Deus, e a gente tem um entendimento que Jesus era 100% Deus e 100% homem. Ao mesmo tempo que ele tinha divindade em si, ele se despojou da sua glória, não da sua divindade. Pelo menos esse é o contexto que eu tenho para até onde tenho aprendido.
se despojou da sua glória. Mas ele era 100% Deus, ele era divino. Mas ao mesmo tempo ele era 100% homem, por causa que as fraquezas do homem estavam nele. A Bíblia fala que ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado, sem ter pecado. E aí a gente pensa, como que os discípulos de Cristo, como que aqueles, toda ali até o terceiro século, padecendo perseguição, se alegravam no momento da morte, mas Cristo se afligiu tanto. E acrescentado a toda a tortura, a todo o sofrimento que Jesus teve para ser morto, existe algo que até hoje eu não consegui ainda compreender. Mas o peso de pecado, o peso do pecado da humanidade inteira estava sobre seus ombros. Não era simplesmente ser torturado, ser morto. Muitas pessoas aí poderia dizer, mas fulano ou ciclano na história morreu debaixo de tortura, foi torturado horrivelmente. Será que por ele ter sido torturado horrivelmente, ele pagou os seus pecados? Será que aquela tortura fez ele pagar os pecados? Pela Bíblia a gente entende que não. Então não foi simplesmente a tortura, simplesmente o sofrimento. Existia o peso do pecado sobre os ombros de Cristo. E é algo que a gente só vai entender de repente na eternidade. Qual que era o sofrimento, qual que era essa aflição que fez Cristo suar gotas de sangue. Outro ponto muito importante, outro símbolo muito importante da Páscoa é a tumba vazia. Jesus foi sepultado em uma tumba emprestada, tumba de José de Arimateia. Aquela tumba não era para Cristo. E realmente ele acabou usando apenas por 3 dias. Então, Cristo foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E é aí que temos esperança. Percebemos que os discípulos, até enquanto Jesus não havia ressuscitado, não havia aparecido para eles, enquanto ele ainda não passou todos aqueles dias, 40 dias, se eu não me engano, com eles na terra ainda, antes de ir ao céu. Antes que tudo isso acontecesse, os discípulos estavam amedrontados, estavam com medo. Mas depois da sua ressurreição, depois da sua aparição, aí os discípulos foram encorajados, e principalmente após o batismo no Espírito Santo em Atos 2, os discípulos foram encorajados, foram fortalecidos. Então não foi simplesmente a morte de Cristo. Não faz sentido falar só da morte de Cristo, é preciso falar também da ressurreição de Cristo. Ele sendo perfeito, não tendo falha, não tendo errado em sua vida, não tendo pecado em sua vida, foi morto, mas ao terceiro dia ressuscitou. Também trazendo um paralelo, quando o homem pecou, Adão e Eva pecaram, primeiro que a Bíblia diz que Deus tinha dado autoridade sobre o homem para que ele dominasse sobre todas as coisas, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais da terra. Deus deu autoridade para o homem. Não existe autoridade que não tenha sido delegada. Toda autoridade tem algum superior acima dela. E ele delegou ao homem então autoridade sobre a terra, sobre o jardim, sobre os animais. Quando o homem pecou, ele entregou essa autoridade a Satanás. Vamos usar um exemplo que é como se fosse um policial. Seria como se o homem fosse um policial, trazendo uma analogia. E esse policial, ele aceita um suborno de talvez um traficante, por exemplo. Aí agora ele está na mão do traficante. Se ele precisa, se por exemplo ele querer voltar a fazer as coisas certas,
o traficante pode denunciar ele, pode apresentar as provas contra ele. E assim é com nós, assim foi com o homem. Agora, quando Satanás, através da serpente, fez o homem se corromper, o homem ficou preso ao pecado. A natureza do homem se contaminou com o pecado. Tanto é que a primeira vez que a gente vê Adão cometer o erro, um erro foi justamente logo após a queda. Se escondeu de Deus, ao invés de se humilhar, apontou o dedo para sua esposa, a sua esposa apontou o dedo para a serpente, apesar que a sua esposa estava mais certa, porque realmente o culpado era a serpente. Mas a gente já vê Adão errando. Não se humilhou. Por último, o último símbolo aí, como eu já tinha mencionado, existem, se ele vai parar para refletir, ele acaba achando mais símbolos da Páscoa, sim. Mas os principais talvez sejam esses, que é o Cordeiro Pascual, que é o Cordeiro. Lá no Velho Testamento, o Cordeiro inocente de 1 ano, que era sacrificado. E Cristo é o nosso Cordeiro. Cristo é o nosso Cordeiro Pascual que se sacrificou por nós, sendo inocente. Como que a gente deve comemorar a Páscoa? Páscoa não é simplesmente um dia do ano para ser comemorado como um feriado qualquer. Primeiro que a Páscoa deve ser comemorada todos os dias. Que é a celebração de que Cristo se entregou por nós. Que agora em Cristo nós temos uma esperança, uma viva esperança. Devemos comemorar com louvor, agradecer a Deus em nossas orações. Também comemorar através de reflexão. Refletir sobre a Páscoa. Perceba que com a gratidão acontece algo semelhante. A gente tem tantas coisas para agradecer. Vai parar para contar, a gente perde as contas de quantas coisas a gente tem para agradecer, por mais que a gente esteja passando por dificuldade. Para cada coisa que está de ruim, que tem de ruim na nossa vida, tem uma infinidade de outras coisas que estão boas. Só que porque a gente não reflete sobre essas coisas que estão indo bem, a gente às vezes não se liga dessas coisas, das coisas boas. Então por isso que deve haver reflexão. E também deve haver reflexão a respeito da Páscoa, a respeito do significado, o real sentido da Páscoa. Refletir que Cristo morreu por nós. Refletir qual é o tamanho da bênção que Cristo comprou para nós na cruz do Calvário. De poder viver uma eternidade com Deus, uma eternidade perfeita, uma eternidade que a gente só vai entender quando estiver lá. Que não cabe do nosso entendimento as bênçãos que a gente vai encontrar lá no céu. Refletir sobre tudo isso. Refletir que se não fosse pelo sangue de Cristo, toda a humanidade estaria perdida. A Bíblia diz em João, capítulo 3, versículo 16: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então esse é o real sentido daquilo que a gente deve meditar, tanto nessa data como por todo o ano. Refletir também que como Cristo ressuscitou dos mortos, nós também um dia vamos ressuscitar. O homem natural, ele não tem esperança, morre um parente, morre um familiar, a gente fica, o ser humano fica sem uma perspectiva. Mas através da história da Páscoa do Novo Testamento, através da história da morte e ressurreição de Cristo, a gente pode refletir também que nós temos uma esperança. Entender que esse corpo que nós temos, o corpo físico, ele não passa de uma luva. Nós não somos o nosso corpo. Nós somos um ser formado de corpo, alma e espírito. Mas o nosso corpo, ele é só como se fosse uma carcaça. Nós temos uma alma em nós. Todo ser humano tem uma alma. E essa alma, no momento da sua morte, ela sai do corpo. E quando a trombeta tocar, nós como cristãos temos o entendimento. Quando a trombeta tocar,
Quando Cristo, através do Espírito Santo, chamar os seus filhos, os seus escolhidos, aqueles que viveram uma vida na sua presença, quando Ele chamar, nós temos a esperança que a nossa alma vai ser restituída do corpo, mas não desse corpo físico corrompido, desse corpo que sofre cansaço, desse corpo que sofre frio, sofre calor, está sujeito ao tempo, está sujeito às intempéries da vida. Não esse corpo que está sujeito às dificuldades psicológicas, está sujeito a doenças, está sujeito a dificuldades mentais, a falta de agilidade, está sujeito a tanta coisa. Não esse corpo que basta um simples acidente para botar uma pessoa numa cama. Não esse corpo que de um momento para o outro uma pessoa pode estar vegetando. Esse corpo que tem dificuldade, não. Corpo de glória. Deus vai nos ressuscitar, transformando esse corpo corruptível em corpo incorruptível. Então são todas questões que a gente pode estar meditando e refletindo a respeito da Páscoa. Espero que esse podcast tenha acrescentado, tenha feito cada um que ouvir refletir sobre o real sentido daquilo que a gente deve meditar e deve focar na Páscoa. Não no consumismo, não no chocolate, não no doce. Claro que tudo isso é bom. É agradável a gente estar em família, se reunir nessas datas comemorativas. É bom. Porém, refletir e dar a importância necessária. Colocar o real sentido da Páscoa no lugar de topo da nossa meditação, da nossa reflexão. Não só na Páscoa, não só nessa data comemorativa, mas em todos os momentos da nossa vida. Quando a gente estiver passando por dificuldade, quando a gente estiver passando por alegria, todos os momentos. Eu espero que esse episódio tenha acrescentado. Desejo a todos uma feliz Páscoa. E a paz do Senhor.